Quando você compreende bem que você deriva de fora para dentro, quando você tem funções compostas, ela pode até ser bem complicada, aparentemente, como é o caso dessa daqui, que a gente vai conseguir fazer sem nenhum problema. Primeiro, eu vou ver que tipo de função ele tem. Eu estou começando já a identificar que aqui aparece log de 3. Aí tem um parênteses aqui. Esse parênteses está indicando que o que está aqui em parênteses está multiplicando isso aqui. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Por quê? Se fizesse sentido, isso aqui sozinho teria que ser uma função, para então eu usar a regra do produto, sendo essa a primeira função, e tudo que está aqui no parênteses sendo a segunda. Secante 5x é uma função? É. Arctangente de elevado a x é uma função? É. Mas log de 3 sem nada, isso é uma função? Não, não faz sentido. Ele tem que estar aplicado em alguma coisa, né? Lembra que isso aqui é só o nome da função, é só o símbolo para a função logaritmo na base 3. Para fazer sentido, ela tem que estar aplicada em alguma coisa. E essa alguma coisa a gente pode até mudar e botar uma outra função, fazendo uma composição. Mas isso aqui sozinho não faz sentido. Logo, isso aqui não pode ser um produto. Professora, se não é um produto, é o quê? Tá vendo que a gente precisa que o log seja aplicado a alguma coisa? E esse parênteses está dizendo justamente que coisa é essa. É isso aqui tudo, 105x mais arctangente de elevado a x. Então, quer dizer que isso é uma função composta, onde a mais externa é a função logaritmo na base 3. Então, ela tem essa cara aqui, ó, que eu acabei de escrever. Só tentar apagar isso aqui. Eu estava chamando de U, não era nos exercícios anteriores, mas significa que a gente trocou aquele nosso x, que é a básica, né, que é a regra, que é uma função bem conhecida, chamada logaritmo na base 3, que é a inversa da função exponencial 3 elevado a x, ela recebe essa cara, ela recebe essa notação. Só que aí eu posso pegar esse x e passar primeiro por uma outra função que, digamos, dessa vez eu vou chamar de f de x. Ou seja, eu posso muito bem estar com uma situação que é a logaritmo aplicado em alguma outra coisa, que é justamente esse nosso caso aqui que a gente tem pela frente para derivar. Certo? Então, como é que fica isso? Se isso é a nossa função, a derivada pela regra da cadeia vai ser derivar a mais externa, que é a logaritmo, aplicar na de dentro, vezes o f' de x. Então, como é que fica a derivada da logaritmo natural? Vamos lembrar. Essa função aqui, logaritmo natural não, desculpa, log de x na base 3, que é a inversa da exponencial, a gente calculou como é a derivada dela. É 1 sobre x ln de 3. Segue esse padrão. Se aqui fosse um 4, seria ln de 4. 1 sobre x ln de 4, 1 sobre x ln de 5, 1 sobre x ln de 6, e por aí vai. De modo que se for log de x na base a derivada é 1 sobre x ln de a. Infelizmente, isso aqui a gente precisa saber. É memorização, é aprendizado por repetição, depois você faz vários exercícios. Então, a gente agora vai adequar nessa situação aqui, em que eu troco esse x por uma função f. Mas o padrão vai ser o mesmo, né? A forma como se deriva a função logaritmo não muda. Então, a princípio vai ser o quê? Só que em vez do x, virou f de x, ln de 3. Pronto. Então, essa cara aqui sempre vai ter. O que vai mudar é a derivada do f'. Então, vamos aplicar isso na nossa função lá? Bem, vamos começar. Y', como a gente viu, vai ser primeiro 1 sobre quem é que está sendo aplicado no logaritmo natural? É tudo isso. Então, inclusive, eu vou colocar o parênteses. E o que é que muda agora, que já é padrão da regra, que acompanha o ln de 3 aqui embaixo. Beleza, tá vendo que tá igualzinho a isso aqui? Só trocando o f de x justamente por a nossa função que a gente foi dada.
Agora, talvez aqui o espaço vai ser pequeno, que eu estou escrevendo grande. Agora a gente precisa calcular a derivada disso aqui. Eu vou até indicar aqui que ainda vou calcular. Não, acho que já dá para fazer. Aí eu vou ter que ter o cuidado de novo de abrir o parênteses, certo? Porque aqui dentro a minha função f, na verdade, é a soma de duas outras, do seno e do arctangente. E eu sei que, portanto, eu vou derivar essa daqui e somar com a derivada dessa. Então, vai vir uma soma aqui. E se eu não colocar o parênteses, vai ficar errado. Porque tá vendo que f' de x tem que ficar multiplicar toda essa primeira parte. Então, como aqui vai vir uma soma, tanto um como o outro tem que ficar multiplicado essa primeira. Então, a falta de um parênteses aqui vai tornar errada a minha solução. Então, já vou colocar um parênteses. E vou derivar a primeira. Ah, que função é mesmo? Seno de 5x. Estou vendo que tem uma composição também. É uma composição inocente, mas eu troquei o x por 5x. Então, vai ficar derivando como se 5x fosse a nossa variável, ou seja, eu vou derivar a mais externa primeiro, que é cosseno. Aplicado lá dentro, 5x, vezes o 5. Aí fica mais bonito. Deixa eu dar só um espacinho aqui. Se eu colocar esse 5 para frente. Mas se você colocar para cá, seguindo a fórmula, também não tem problema não. Certo? Então, ó, tá vendo que cosseno de 5x é a derivada do seno aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro, que é 5. Eu já coloquei aqui como escalar para frente. E agora? Agora eu tô com a função arcotangente de elevado a x. Claramente também é uma função composta. Não posso ver isso aqui como um produto. Ah, professora, não é um produto não, da arcotangente com a elevado a x, e eu vou ter que usar a regra do produto? Não, porque, de novo, o arcotangente é um operador. Ele não faz sentido sozinho, ele tem que estar aplicado em alguma coisa. E essa alguma coisa aqui é elevado a x. Se você dizer, ah, mas não tem nenhum parênteses, é porque não precisa. É porque, como já não faz sentido arcotangente sozinho, o fato de só ter elevado a x aqui já matematicamente, notacionalmente, nem existe essa palavra, né? Mas a notação está correta escrevendo assim. Então, é de novo regra da cadeia. Eu derivo de fora para dentro. Quem é a de fora? É arcotangente. Como é que fica a regra mesmo? Ah, você primeiro pode anotar, para não errar. Deriva só como é arcotangente de x. É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Porque, afinal de contas, isso aqui você decora. Mas eu não estou só com a função arcotangente. Estou com o arcotangente de elevado a x. Então, quer dizer que eu derivo ela e aplico na de dentro. Então, no lugarzinho desse x aqui, vai ficar quem? Ou seja, quer dizer que se... Aí você já pode até escrever embaixo, depois de escrever a regra que você decorou. Ah, tá bom, essa é a regra principal. Mas e se eu trocar esse x por uma outra função f? Como é que fica a mesma derivada? Bem, vai ser 1 mais... Ah, esse f de x estava aqui, então ele vem para baixo. Elevado ao quadrado. E agora, pela regra da cadeia, deriva f. Então, eu sei que vai ficar 1 sobre 1 mais... Quem é a função f que está aqui dentro? É elevado a x. Então, vai ficar elevado a x ao quadrado. Aí tem que ter cuidado, ó. Se você colocar assim, vai estar errado. Por quê? Porque eu escrever assim... Oxe, como se está errado se foi exatamente isso que você acabou de escrever aqui, professora? Bem, foi o que eu acabei de escrever. Mas está vendo que é f de x que vai ser elevado ao quadrado? Então, aqui eu tenho que ter um cuidado. Porque se eu não colocar um parênteses, vai fazer diferença. 1 mais elevado a x ao quadrado. Agora você pode estar pensando, ah, professor, mas aí eu vou fazer isso aqui vai dar a mesma coisa, não? Quando eu fizer a propriedade de potência, não. Porque usando a propriedade de potência da potência multiplica os expoentes. Na verdade, se isso aqui eu quisesse já escrever direto, vai ser elevado a 2x. E não é elevado a x ao quadrado. Certo? Vezes é que não vai ter espaço. Talvez até tenha. É elevado a x e fecho parênteses. Então, só vou tentar diminuir isso aqui. Para deixar aqui de anotação. E sei, então, que y'
Posso multiplicar? Pode. Mas como tem frações aqui, vou deixar assim mesmo. Então, vai ser 1 sobre seno de 5x mais arctangente de E elevado a x ln de 3 vezes isso aqui é a solução final. Espero que com esse exemplo mais complicado, assim, não venha aumentar as dúvidas de vocês, mas ver que aquilo que a gente primeiro pensa que é um bicho-papão, não é. Que basta seguir o passo a passo direitinho